Audio Jungle. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Teste Opinião. Nesse vídeo selecionamos boas opções de compra de SUVs na faixa de R$30 mil. Para quem tem acompanhado nossos vídeos, nessa série de carros até R$30 mil, já fizemos dos hatches, dos sedãs, tanto compactos quanto médios, e agora chegou a vez dos SUVs, a categoria que cada vez mais domina o mercado. Vamos mostrar características, pontos positivos e negativos de 6 modelos. Essa categoria de SUVs tem conquistado cada vez mais consumidores, não só no Brasil, como no mundo todo, inclusive levando outras categorias praticamente à extinção, como as peruas, os hatches médios e até mesmo os sedãs cada vez mais perdem espaço para os SUVs. Originalmente, os SUVs eram carros mais voltados para o uso fora de estrada, mas gradativamente eles têm se tornado cada vez mais urbanos, incorporando, transformando e até substituindo outras categorias. Possuem a vantagem de uma altura mais elevada em relação ao solo, o que nas nossas ruas brasileiras não deixa de ser um ponto positivo. Também possuem, em geral, uma posição mais elevada de dirigir, que agrada a alguns, principalmente por transmitir uma sensação maior de segurança, não necessariamente uma segurança real. Porém, o porte avantajado nem sempre reflete em mais espaço, principalmente no porta-malas. Para quem tem até R$30 mil e quer ingressar nessa categoria, vamos mostrar boas opções, não só de SUVs urbanos, mas até alguns para quem quer se aventurar em uma trilha leve no fim de semana. As duas primeiras sugestões são carros mais baratos de manter, que têm um consumo razoável e por isso são opções mais racionais para quem usa o carro no dia a dia. Os SUVs, de uma forma geral, cobram o preço do porte avantajado, com maior consumo e manutenção mais cara. Tem maior peso, pior aerodinâmica, pneus maiores, e tudo isso reflete no seu consumo e na sua manutenção. A nossa primeira opção aqui é o EcoSport, versões XLT e Freestyle, anos 2011 e 2012, com motores 1.6 ou 2.0. Sendo que a 2.0 tem opção de câmbio manual e também de câmbio automático. O EcoSport foi o precursor da categoria SUV compacto no Brasil e talvez um dos pioneiros no mundo, se considerarmos o conceito de um SUV derivado de um hatch compacto, aproveitando a plataforma e grande parte dos componentes. Para quem não sabe, o EcoSport é uma derivação do Fiesta. Inclusive esse é um dos motivos de ele ter uma manutenção mais acessível. Ele foi lançado em 2003, passou por uma restilização em 2008, que também melhorou um pouco o acabamento interno, que foi uma das principais críticas no início de produção. No início teve até uma versão 1.0 com motor Supercharger, e até hoje tem uma versão com tração 4x4, integral sob demanda. Posteriormente sofreu mais um facelift em 2011 e recebeu uma nova geração em 2014, incorporando mais tecnologia. Essa geração resiste até hoje, embora ultimamente tenha vendido muito pouco. Dados técnicos do EcoSport, primeiro com motor 1.6, um motor 1.6, 8 válvulas, comando simples com corrente, menos manutenção, potência 107 cavalos no etanol e 101 na gasolina, 5.500 RPM, torque máximo 15.3 kgfm no etanol e 14,5 na gasolina, 4.250 RPM, peso 1.208 kg, consumo urbano 6.2 no etanol e 8.8 na gasolina, consumo rodoviário 7.3 no etanol e 10.3 na gasolina, aceleração de 0 a 100 em 13.4 segundos. Na versão 2.0 é um motor 16 válvulas, comando duplo com corrente, potência 145 cavalos no etanol e 141 na gasolina, torque máximo 19.4 no etanol e 19.1 na gasolina, a 4.250 RPM,
Consumo urbano 5,1 no etanol e 7,6 na gasolina. Consumo rodoviário 6,2 no etanol e 9,7 na gasolina. Peso 1.267 kg. Aceleração de 0 a 100 12,9 segundos. Porta-malas 296 litros. Pontos positivos do EcoSport. Como já disse, tem uma manutenção acessível, pois a mecânica e vários componentes são os mesmos utilizados no Fiesta. A versão 1.6 é relativamente econômica, considerando a categoria. Tem a opção do câmbio automático na versão 2.0, porém é um câmbio de 4 marchas, o que deixa o carro bem gastão. Pontos negativos: porta-malas pequeno, o step na traseira é um item que não agrada a todos e pelo sistema de abertura da porta traseira acaba dificultando um pouco o acesso em espaços menores. Defeitos recorrentes do EcoSport: é interessante verificar o sistema de arrefecimento dele, que costuma apresentar alguns problemas. Vale a pena também checar a suspensão e alguns defeitos elétricos. Um outro ponto que é importante verificar, no caso da opção pelo câmbio automático, verifique sempre se tem o histórico da troca de óleo do câmbio automático. Se essa troca não for feita no período correto, pode reduzir a vida útil do câmbio. E quando for fazer um teste, verifique se as trocas de marchas ocorrem normalmente, sem dar trancos, as reduções também. De preferência, sempre peça ajuda de um mecânico de confiança, pois o custo de manutenção de um câmbio automático, no caso de problemas, é sempre bastante elevado. A segunda opção é o Renault Duster. Nessa faixa de preço tem as versões Dynamic e Tech Road 1.6 e 2.0, ano 2012. Lançado em 2012, o Renault Duster é baseado na linha Logan e Sandero, tem opção de motores 1.6 e 2.0, sendo que a 2.0 também oferece a opção de um câmbio automático, porém também somente de 4 marchas. Teve também uma versão 4x4, sofreu um facelift em 2015 e recebeu um novo motor 1.6, mais econômico e eficiente, a partir de 2017. Ainda em 2017, essa versão 1.6 passou a ter a opção do câmbio automático CVT, bem mais eficiente que o antigo de 4 marchas. Recentemente saiu uma nova geração, com melhorias no acabamento, mais equipada, porém deixou de oferecer a versão 4x4 e o motor 2.0. Dados técnicos do Renault Duster: primeiro no motor 1.6, é um motor 16 válvulas, comando duplo com correia, potência 115 cavalos no etanol e 110 na gasolina, 5.750 RPM. Torque máximo 15,5 no etanol e 15,1 na gasolina, 3.750 RPM. Peso 1.258 kg. 0 a 100 em 11,9 segundos. Consumo urbano 6,7 no etanol e 10 na gasolina. Consumo rodoviário 7,4 no etanol e 10,7 na gasolina. Na versão 2.0, é um motor 16 válvulas, comando duplo com correia, potência 142 cavalos no etanol, 138 na gasolina, 5.500 RPM, torque máximo 20,9 no etanol e 19,7 na gasolina, 3.750 RPM, peso 1.294 kg, 0 a 100 em 10,7 segundos. Consumo urbano 5,8 no etanol, 8,5 na gasolina, consumo rodoviário 7,2 no etanol e 10,5 na gasolina. Porta-malas 475 litros. Pontos positivos do Renault Duster: é um carro confiável, um carro robusto, tem um bom espaço interno, tem um bom porta-malas. A manutenção também é acessível, pois as peças são compartilhadas com a linha Logan e Sandero. Pontos negativos: o acabamento é bem simples, utiliza alguns materiais de baixa qualidade, o que acaba gerando alguns ruídos internos. O desempenho do 1.6 não é dos melhores, e o 2.0, na versão automática, utiliza um câmbio de 4 marchas, que é o câmbio DP2, uma evolução do DP0, que é a versão da Renault do câmbio AL4, que é um câmbio utilizado em outras marcas francesas e que não é muito confiável. Embora tenha sofrido uma evolução em relação ao AL4, requer cuidados, principalmente com troca de óleo e aquela verificação para saber se está tudo em ordem, leve no mecânico de confiança, para não ter surpresas. Manutenção de câmbio automático é sempre bastante cara. Por isso, tanto no caso do EcoSport quanto no caso
Duster, eu recomendo as versões manuais. São mais confiáveis, um pouco mais econômicas e você certamente terá mais tranquilidade quanto à manutenção. Defeitos recorrentes do Renault Duster, principalmente trepidação na embreagem. Isso costuma acontecer com frequência, mas não compromete a durabilidade da embreagem. Porém, causa ali algum inconveniente no dia a dia. Agora vou sugerir mais duas opções de carros mais luxuosos, porém que vão ter um custo de manutenção mais elevado e o consumo também mais elevado. Mas ambos são carros bastante confiáveis. Inclusive você que tem ou teve algum desses modelos que nós falamos aqui e que iremos falar no decorrer do vídeo, deixe as suas impressões, suas opiniões sobre esses carros nos nossos comentários. Essas opiniões serão importantes para quem está pesquisando poder ter mais informações e decidir com mais segurança. E o próximo da nossa lista é o Honda CR-V. Aqui estamos falando da versão LX 2.0 4x2, ano 2008. A primeira geração do CR-V começou a ser importada em 2000, a segunda geração foi importada de 2002 a 2007, e a terceira, que é essa que estamos sugerindo aqui, veio importada do Japão em 2007 e do México a partir de 2008, em duas versões, a LX e a XL com tração integral. Sofreu um pequeno facelift em 2010 e a quarta geração chegou em 2013. Essa quarta geração foi reestilizada em 2015 e a partir de 2018 chegou a quinta geração, agora com motor 1.5 turbo. Dados técnicos da CR-V: motor 2.0, comando simples com corrente, menos manutenção, potência 150 cavalos na gasolina, 6.200 RPM, a CR-V só tem opção a gasolina, torque máximo 19.4 kgf a 4.200 RPM, peso 1.539 kg, 0 a 100 em 13.7 segundos, consumo urbano 8.7 km por litro e consumo rodoviário 11 km por litro. Porta-malas 559 litros. Pontos positivos da CR-V: é um carro robusto, confiável, a marca Honda japonesa sempre foi uma referência em confiabilidade. Um carro confortável, um carro espaçoso, tem um excelente porta-malas e mesmo nessa versão LX, que é mais simples, ela vem bem equipada. Ela só possui versão automática com câmbio de 5 marchas e é um câmbio bastante confiável. Pontos negativos: para se enquadrar nessa faixa de preço, acaba sendo um carro mais velho, com 12 anos de uso, então requer sempre mais cuidados na hora da compra. Preço de peças Honda originais tem um preço elevado. Verifique também a questão do seguro, por ser um carro importado com mais de 10 anos de uso, pode ter restrições em algumas companhias, ou ficar num preço muito elevado, então consulte antes para não ter surpresas depois da compra. O desempenho também não é dos melhores, embora tenha um motor 2.0, é um carro pesado e principalmente nas arrancadas ela sofre um pouco. E o consumo, que também é bem elevado, até em função do porte do carro. Defeitos recorrentes: aqui não é um defeito, mas é uma característica do motor. Esse motor Honda ele precisa ser feito regulagem da folga das válvulas a cada 40, 50 mil quilômetros. Para quem tem um carro desses, se você notar ali um consumo mais elevado que o normal, ela já não é econômica, mas se tiver um consumo exagerado e o desempenho também comprometido, e o sistema de injeção, de velas estiver tudo correto, provavelmente é decorrente dessa falta de regulagem das válvulas. Então é importante que isso seja feito periodicamente. E o câmbio automático, embora seja um câmbio bastante confiável, até pelo ano do carro, vale a pena também checar com cuidado se as trocas acontecem sem trancos. De preferência, peça a ajuda do seu mecânico de confiança. O próximo da nossa lista é o Hyundai Tucson. Estamos falando aqui nessa faixa de preço da versão GLS, anos 2010 e 2011. O Tucson foi importado da Coreia de 2005 a 2009, com motores 2.0 e 2.7 V6. Foi nacionalizado em 2010, passou a ser flex em 2013 e ficou em linha até 2018, praticamente sem mudanças.
O interessante da história do Tucson é que ele chegou a ter 3 gerações sendo vendidas ao mesmo tempo. Essa primeira Tucson, que estamos recomendando aqui, a iX35, que é a segunda geração, que recebeu um outro nome, que começou a ser importada em 2010 e foi nacionalizada em 2013, e a New Tucson, que iniciou a importação em 2016. Então, a partir de 2016, com a chegada dessa terceira geração, as 3 foram vendidas simultaneamente, até 2018, quando a primeira geração deixou de ser produzida. Dados técnicos da Hyundai Tucson: motor 2.0 16 válvulas, comando duplo com correia, potência 142 cavalos na gasolina a 6.000 RPM, torque máximo 18.8 kg a 4.500 RPM, peso 1.549 kg, 0 a 100 em 11.3 segundos. Consumo urbano 8 km por litro, consumo rodoviário 9,5 km por litro. Porta-malas 528 litros. Pontos positivos da Tucson: robustez, confiabilidade, espaço interno, espaço no porta-malas. É uma boa opção de câmbio automático, embora somente de 4 marchas. É um câmbio bem confiável. Pontos negativos: o consumo. É um carro bem gastão, mais ainda no automático. Peças nas concessionárias também são caras, embora por ser um carro que ficou em linha durante bastante tempo, existem muitas opções fora das concessionárias. Defeitos recorrentes: ela costuma apresentar um barulho na suspensão dianteira, que é quase que uma característica do carro. Em alguns casos pode ser uma folga nas buchas da barra estabilizadora. O design também pode ser considerado, embora subjetivo, pode ser considerado um ponto negativo. Embora tenha um design um pouco ultrapassado, também tem a questão dela ter ficado em linha até 2018 praticamente sem mudanças. Então isso em alguns casos pode ser até um fator positivo. Então, sugerimos 2 opções de manutenção mais acessível, 2 opções de carros mais confortáveis, e agora vamos sugerir 2 opções de carros para quem quer realmente um SUV que não seja um SUV de shopping, e sim aquele que possa encarar um fora de estrada com mais tranquilidade. E o próximo da lista, que se enquadra nesse perfil, é o Suzuki Gran Vitara. Estamos falando aqui das versões 4x2 e 4x4, anos 2010 e 2011. O Gran Vitara teve uma geração importada do Japão de 98 a 2003. Em 2003 a Suzuki deixou o Brasil e retornou em 2008, retomando a importação já com a segunda geração. Essa segunda geração teve uma versão V6 em 2009 e 2010. Passou por um facelift em 2013 e deixou de ser importada em 2016. É um carro que não é muito conhecido, mas é um ótimo carro, robusto, confiável, mas até por culpa da própria Suzuki, por essa falta de continuidade no mercado e tendo poucas concessionárias, acabou prejudicando muito o mercado desse carro. E esse é o principal ponto negativo dele, tem um mercado bastante restrito. Dados técnicos do Gran Vitara: é um motor 2.0, 16 válvulas, comando duplo com corrente, potência 140 cavalos na gasolina, aqui só a versão a gasolina, a 6.000 RPM, torque máximo 18.7 kg a 4.000 RPM, peso 1.644 kg, 0 a 100 em 13 segundos. Consumo urbano 7.3 km por litro e consumo rodoviário 8.9 km por litro. Porta-malas 398 litros. Pontos positivos do Gran Vitara: como já mencionei, a robustez, a confiabilidade. É um 4x4 raiz, com reduzida. Tem a opção do câmbio automático, embora somente de 4 marchas, é um câmbio bem confiável. Pontos negativos: o principal deles é o mercado, que é bastante restrito. Preços de peças e até uma certa dificuldade em conseguir peças em algumas regiões. Não é todo lugar que tem uma concessionária Suzuki. Preço de seguro, também recomendo verificar antes. Por ser um carro importado com mais de 5 anos e com essa restrição quanto a peças, ele pode ter um seguro um pouco elevado em algumas regiões, ou até ser recusado por algumas companhias. Então, vale a pena consultar antes. O consumo também é um ponto negativo, que não é dos melhores. Agora, o principal ponto que tem que ser levado em conta, no caso da opção pelo Suzuki, é realmente a questão do mercado.
é um carro para quem não tem a preocupação com a revenda do carro, porque certamente ela vai ser difícil. Existe um nicho de pessoas que conhecem a marca, conhecem a qualidade do carro, mas é um grupo bastante restrito. Então seu mercado acaba sendo bastante difícil. E a questão de peças também tem que ser levada em consideração, porque se você compra um carro desses, hoje existe a facilidade de se encontrar vários tipos de peças pela internet. Porém, em muitos casos, você tem que aguardar até essa peça chegar, ficar com o carro parado. Então, se é um carro que você precisa no dia a dia, essa não é a melhor opção para o seu caso. E o próximo da lista, outro SUV raiz, Mitsubishi TR4. Aqui estamos falando das versões manual ou automática, ano 2009. A TR4 substituiu a versão Io, inicialmente importada do Japão, e passou a ser produzida aqui no Brasil em 2003. Recebeu o motor flex em 2007 e em 2010 sofreu um facelift e o motor passou a ter 140 cavalos. Em 2012 passou a oferecer também a versão 4x2 e saiu de linha em 2014. Dados técnicos da TR4, é um motor 2.0, 16 válvulas, comando simples com correia, potência 133 cavalos no etanol e 131 na gasolina a 5.500 RPM. Torque máximo 19 kg no etanol e 18 na gasolina a 4.500 RPM, peso 1.380 kg, 0 a 100 em 15 segundos. Consumo urbano 4,5 no etanol e 7,2 na gasolina. Consumo rodoviário 6 no etanol e 8,9 na gasolina. Porta-malas 312 litros. Pontos positivos da TR4, é um 4x4 raiz, com reduzida. Esse aguenta uma trilha leve ali, com tranquilidade. A robustez e a confiabilidade, também Mitsubishi, uma marca japonesa. Pontos negativos do TR4, o espaço no banco traseiro é bem limitado. Porta-malas também é pequeno. Peças em concessionárias são bem caras, porém também por ser um carro que está no mercado há bastante tempo, tem bastante opção fora da concessionária. Preço de seguro, também verifique antes, de acordo com o seu perfil, na sua região, qual é o custo do seguro. O consumo dele também é elevado. E aqui uma ressalva, no caso do TR4, por ser um carro utilizado em trilhas, é importante examinar o carro por baixo para ver se ele não tem danos e vazamentos em câmbio, diferencial. O ideal é pedir uma avaliação para o seu mecânico de confiança. O TR4 é o carro ideal para quem gosta de se aventurar um pouquinho no final de semana e também utilizá-lo no dia a dia e que não precise de muito espaço e não se preocupe com o consumo. Espero que as informações tenham sido úteis para você que está buscando um SUV nessa faixa de preço. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho com as notificações. Semanalmente teremos novos vídeos com outras listas e assim você será avisado assim que eles forem publicados. E não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos que gostam de carros. Se tiver dúvidas, perguntas ou sugestões, deixe aqui nos comentários. Eu terei prazer em respondê-las. E conte também nos comentários suas opiniões e experiências com os modelos que nós mencionamos aqui. Como já falei antes, esses comentários ajudarão outras pessoas que estão pesquisando sobre esses modelos. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.